vocês? Vamos seguindo então a leitura do nosso livro Pecados Intocáveis, hoje capítulo 9, Insatisfação. A ansiedade é uma incerteza temerária quanto ao futuro, seja de prazo, como as minhas viagens de avião, seja de longo prazo, como que resulta em uma perda de emprego. Irritação normalmente é o resultado de algum acontecimento imediato que atrapalhou meus planos e desejos. Insatisfação, assunto desse capítulo, quase sempre resulta de situações permanentes e imutáveis que estão fora do nosso controle. No entanto, antes de iniciarmos o estudo, gostaria de afirmar que algumas vezes a insatisfação é legítima. Todos nós deveríamos, até certo ponto, ficar insatisfeitos com o nosso crescimento espiritual. Caso contrário, nosso desenvolvimento seria inapropriado. Há também o que podemos chamar de insatisfação profética com a injustiça ou outros males da sociedade que se unem ao desejo de ver mudanças para o melhor. O assunto deste capítulo é a insatisfação ilegítima que afeta negativamente nosso relacionamento com Deus. Na verdade, as advertências mais frequentes da Bíblia contra a insatisfação referem-se ao dinheiro, aos bens materiais. Porém, nesse capítulo quero destacar o que talvez seja a forma mais comum de insatisfação entre os cristãos fiéis. Uma atitude que provavelmente é desencadeada pelas circunstâncias imutáveis que testam nossa fé. Alguns exemplos de circunstâncias que não mudam: trabalho não gratificante ou salário baixo, falta de um companheiro ou uma companheira para casar-se, impossibilidade de ter filhos, casamento infeliz, deficiência física, saúde debilitada continuamente. Há outras situações dolorosas que não incluí na lista. Sejam quais forem, as verdades apresentadas nesse capítulo se aplicam a todas elas. Além das circunstâncias realmente dolorosas da vida, a causa da insatisfação é muitas vezes corriqueira. Não tenho jeito para a administração, ter que lidar constantemente com detalhes administrativos pode ser um esvaziamento emocional e, em consequência, uma porta à insatisfação. Sei que a necessidade de cuidar de detalhes administrativos é fichinha em comparação com as questões que mencionei acima. Contudo, o que quero enfatizar é que, não importa o quanto as circunstâncias sejam boas, sempre haverá pequenas coisas que nos levam à insatisfação. Não escondo que tive que enfrentar algumas dessas situações mais difíceis. Eu estava quase 34 anos quando me casei, por isso conheço um pouco da solidão vivida pelos solteirões. Mesmo depois de casado, tive de lutar contra a insatisfação que eu sentia nos jogos de futebol ou basquete do meu filho, porque eu era 10 anos no mínimo mais velho do que os outros pais. Sem falar nas incapacidades físicas, sempre tive deficiência visual e auditiva tratáveis. Lembro-me de como me sentia rejeitado na infância porque a deficiência visual me impedia de jogar futebol como todos os garotos. Mesmo hoje, na idade adulta, essas deficiências incuráveis são incômodas e criam dificuldades para mim. Não estou me lamentando aqui, reconheço prontamente que as situações que me causam transtornos não são nada em comparação com o que muitos cristãos têm que lidar. Todavia, quero que o leitor saiba que entendo muito bem a sua luta contra a insatisfação. Suas circunstâncias talvez sejam bem mais difíceis do que as minhas, porém, de verdade mesmo, é a nossa reação às circunstâncias e não o grau de dificuldade que determina se estamos ou não insatisfeitos. Não importa a circunstância que nos leva à insatisfação, e nem seu grau de severidade, temos de reconhecer que a insatisfação é pecado. A afirmação talvez surpreenda alguns leitores. Estamos tão acostumados a ficar ansiosos e
insatisfeitos ou descontentes quando enfrentamos circunstâncias difíceis que achamos normal reagir assim aos insucessos da vida. Se é dessa maneira que reagimos, o comportamento só enfatiza a sutileza e a aceitação desses pecados. Se não reconhecemos esse comportamento como pecado, temos agido como descrentes que não incluem Deus em suas circunstâncias. Voltamos à impiedade como a raiz de nossos pecados. O objetivo principal desse livro é nos ajudar a enfrentar muitos desses pecados sutis que povoam nossos dia a dia e a reconhecer que, em geral, são bem aceitos por todo mundo. Nós os toleramos sem pensar duas vezes. Isso nos deixa ainda mais perigosos, visto que, além de serem pecados em si, abrem a porta dos nossos corações a outros ainda mais graves. A insatisfação, por exemplo, pode facilmente gerar ressentimento ou amargura contra Deus ou contra o próximo. O segundo objetivo desse livro é oferecer sugestões para lidarmos com esses pecados. Mesmo que os capítulos sejam curtos, ao ler esse capítulo, você descobrirá que, no meu caso, alguns versículos que se enquadram em determinadas situações são minha primeira arma de ataque. Afinal, em sua oração sacerdotal, Jesus pediu: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, verso 17. Ainda que a frase tua palavra é a verdade se refira principalmente ao Evangelho, certamente inclui a verdade da vontade moral de Deus em toda a Bíblia e também as palavras de instrução e encorajamento que nos ajudam a obedecer a essa vontade moral. Já mencionei que o Salmo 139, verso 16 é um versículo que me ajuda quando estou irritado. Contudo, a verdade sobre Deus ter determinado todos os meus dias, com os seus altos e baixos, suas bênçãos e decepções, também nos ajuda. E me ajuda mesmo a encarar as situações que nos levam à insatisfação. Não importa a circunstância, nem tampouco o seu grau de dificuldade. A verdade é que toda e qualquer circunstância foi determinada por Deus como parte do seu plano integral para a nossa vida. Tudo que Deus faz ou permite acontecer tem um propósito. Em seu propósito, por mais misteriosos e inescrutáveis que sejam, estão sempre para a glória de Deus e para o nosso bem. Para as pessoas que são portadoras de deficiência física ou têm problemas com a aparência, o Salmo 139:13 é de grande ajuda. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Deus construiu o nosso DNA e outros fatores que determinam nossa constituição física. Isso deu ao salmista a convicção para afirmar: tu me teceste no ventre de minha mãe. Isso é demais, não é? Eu e você temos a aparência que temos porque Deus nos fez assim. Ele nos fez assim porque desse jeito cumpriremos mais perfeitamente o seu plano para a nossa vida. Para aqueles que são portadores de deficiência física severa, o plano de Deus talvez pareça sem sentido. Todavia, se acreditarmos que somos quem somos e o que somos porque Deus nos fez assim, então aprendemos a aceitar essas nossas deficiências e passamos a acreditar que Ele pode até mesmo usá-las para a sua glória. O Salmo 139:13 é um incentivo a quem sofre algum tipo de limitação física. Claro que há muitas outras áreas da vida que não são abordadas nesse texto. Todavia, podemos estar certos de que encontraremos na Bíblia outros versículos e instruções específicas sobre nossas circunstâncias em particular. Um amigo me deu um poema escrito por M. Carmichael, titulado Na aceitação repousa a paz. Os 4 primeiros versos, a poetisa retrata o sofrimento de alguém que busca a paz, esquecimento, as tarefas incessantes, na indiferença e até mesmo na submissão ao inevitável. Por fim, no 5º verso, o sofredor encontra descanso nessas palavras. Ele disse:
Aceitarei o sofrimento intenso que Deus amanhã a seu filho explicará. Então o tumulto dentro dele cessou. Não foi vã a palavra, não foi vã, pois na aceitação repousa a paz. Amy não mencionou que a resignação é um modo de lidarmos com as circunstâncias decepcionantes da vida. Quando não temos outra escolha, a resignação acontece muitas vezes muitas vezes da má vontade. Podemos nos resignar a situações que nunca mudarão e ainda continuar guardando uma insatisfação em brasa nos nossos corações. No entanto, como Amy enfatizou tão bem, não é a resignação nem na submissão que encontraremos paz, mas somente na aceitação. Aceitação significa que recebemos as circunstâncias das mãos de Deus, confiando que Ele sabe da verdade que é melhor para nós e que, em amor, Ele planeja só o que é bom. Quando alcançamos esse estado de aceitação, estejamos prontos a pedir que Deus use as circunstâncias difíceis para nossa glória e honra. Passamos de vítimas a administradores. A pergunta sempre será: Senhor, de que modo usarei minha deficiência, ou seja lá qual for a dificuldade, para servi-lo e glorificá-lo? Talvez o leitor pergunte: mas eu não queria orar para ser curado ou ficar livre dessa situação dolorosa? Claro, somos incentivados a orar sobre essas circunstâncias, mas devemos sempre fazê-lo na certeza de que nosso Pai Celeste, infinitamente sábio e amoroso, sabe o que é melhor para nós. Devemos estar prontos para aceitar sua resposta. Depois do falecimento de minha primeira esposa, um amigo enviou-me um cartão com este verso, de autoria anônima: Senhor, estou pronto a receber o que me deste, ficar sem o que retiraste, e renunciar o que tomares. Sem dúvida nenhuma, naquela época, a ideia de estar pronto a renunciar à minha esposa era a mensagem certa para mim. Se, porém, a circunstância fosse outra, se você ficasse paralítico em consequência de um acidente, conseguiria dizer: Deus, estou disposto a aceitar esta paralisia que o Senhor me enviou? Se você é solteiro e sem nenhuma esperança de se casar, conseguiria dizer: Deus, estou pronto a ficar sem o que o Senhor reteve? Certa vez sofri uma doença arrasadora e humilhante. Na época, eu ainda não tinha lido o verso acima, mas conhecia Jó 1:21. Jó orou: eu saí nu do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Na manhã seguinte ao acontecimento decepcionante, ajoelhei-me perante Deus e orei: Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o teu nome. Por meio desse versículo e dessa oração, Deus me deu forças para renunciar ao que Ele mesmo havia tirado. Na ocasião, eu não sabia que a experiência era apenas uma amostra do desafio ainda maior de renunciar à minha esposa anos mais tarde. O leitor perceberá que há um tema recorrente nesse capítulo, assim como houve no anterior. Trata-se da importância de uma crença firme na soberania, bondade e sabedoria de Deus em todas as circunstâncias da vida, sejam as circunstâncias de curto ou longo prazo. Nossa capacidade de reagir a elas de um modo que honre e agrade a Deus depende de nossa aptidão e vontade de aplicar essas verdades aos acontecimentos. E isso tem de ser feito pela fé, ou seja, temos que acreditar que o ensino bíblico sobre esses atributos é absolutamente verdadeiro, que Deus gerou ou permitiu as circunstâncias difíceis para a sua glória e para nosso total benefício. Por último, sei que ao falar sobre insatisfação, é provável que eu tenha tocado em alguns nervos expostos.
Isso pode ser especialmente irritante quando tulo em satisfação de pecado. Você pode estar pensando, se ele conhecesse a minha situação, não bateria tanto a língua nesses dentes, nem ficaria dando sermões. Isso é verdade, não sei o que está passando, mas escrevo como alguém que lutou contra a insatisfação e tem procurado vencê-la por intermédio das verdades apresentadas nesse capítulo. Elas me ajudaram e oro para que ajude você. Que todos nós, com o auxílio do Espírito Santo, deixemos de lado toda e qualquer atitude de insatisfação ilegítima e adotemos um comportamento positivo. Assim, seremos bons administradores das circunstâncias difíceis e decepcionantes que Deus tem nos permitido atravessar, para que de alguma forma possamos glorificá-lo em todas as áreas da nossa vida. Encerramos então o capítulo 9, satisfação. Se possamos dedicar um tempo do nosso dia, dos próximos dias, a meditar um pouco nessas palavras e realmente a gente consiga colocar dentro de nós a própria palavra do Senhor, a fim de que ela possa nos dar sustento e base para suportar essas situações que nos provocam satisfação. Que possamos meditar e que essa palavra possa frutificar no nosso dia a dia, trazer resultados, assim como toda a palavra de Deus diz que toda palavra lançada ela não volta para o Senhor vazia, antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Então, também que esse livro possa ter um propósito nas nossas vidas, e trazer frutos para que a gente possa realmente evoluir na nossa condição de santos. Explica o início desse livro. Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos no próximo capítulo.